Estamos de volta, eu sou a Carol. Sou o Davi. E hoje queremos trabalhar um problema que parece que está crescendo a cada vez mais. E o problema são os filhos adultos que parece que não saem de casa. Eles não vão embora, eles ficam ali. E por quê? E como deve reagir com isso daí? E qual é a razão desses filhos que antigamente eles saíam, talvez faziam uma faculdade, casavam e pronto, era isso. E hoje não, às vezes estão em casa enquanto estudam, aí terminam o curso e continuam. Bom, a média de idade dos filhos agora que estão casando é realmente maior. Eles estão casando em média agora com 30 anos, algo que antigamente se casava muito mais novo, muito antes. Então isso tem influenciado muito dessa situação. Não vou nem dizer um problema, mas é por isso que muitos filhos estão voltando para casa, porque ainda vai demorar um tanto para eles casarem. Reconhecemos que não é um pecado os filhos continuarem debaixo do teto dos pais, do sustento dos pais. Há muitas situações que até exigem isso. Mas temos que tomar cuidado com o comodismo e temos que lembrar que, como águias, às vezes nós temos que encorajar os nossos filhotes a saírem do ninho. Na sociedade agrícola, décadas, séculos, milênios atrás, ao longo da história do mundo, crianças, para nós, adolescentes, jovens, com 14, 15, 16 anos de idade, já tinham basicamente todas as habilidades que precisariam para formar seu próprio lar. E, uma vez adquiridas essas habilidades, poderiam então formar o lar. Tem um versículo em Provérbios 24, 27 que dá um bom conselho sábio quando diz: cuida dos teus negócios lá fora, a ideia da roça, apronta a lavoura no campo, depois edifica a tua casa. Hoje, para muitos, é quase necessário, dependendo da profissão, um mestrado para poder sustentar uma família, algumas pessoas até com doutorado. Então isso estende, entendemos isso. Também sabemos, talvez alguns de forma maldosa, pensando: vocês são americanos, vocês empurram os filhotes fora do ninho com 18 anos de idade. Sim, a realidade americana era diferente. Hoje, o que está acontecendo muitos cursos online, e muitos desses jovens vão até fazer uma faculdade fora, mas com 22 anos de idade e diploma em mãos, voltam para morar em casa mais 12 ou 22 anos. Outras questões? Bom, tem a questão que você ia falar sobre a passividade, né, masculina, o que a gente tem visto bastante nesses dias. Um amigo nosso, autor, Renato Vargens, chama isso de homeninos. Homem-meninos, mas que parece que nunca crescem, só querem ficar jogando videogame em casa o dia todo, deixa a mamãe arrumar a cama, fazer o almoço, papai põe pão na mesa, e a vida boa. Claro que esse comodismo e passividade é atraente, mas não podemos deixar que isso aconteça com nossos filhos que continuam dentro de casa. E não podemos colocar toda a culpa nos jovens, porque muitas vezes a culpa é dos pais. Os pais que não querem abrir mão, os pais que não querem soltar, né? É como o pai que ajuda o seu filho a aprender a andar de bicicleta, mas não solta nunca. E ele ainda está correndo ao lado do seu filho que já sabe andar. Então nós precisamos ter esse equilíbrio de ajudar o filho a chegar na independência e soltá-lo. Muitas vezes nós queremos segurar, porque vai sofrer, vai cair. Sim, vai cair e vai aprender por ter caído, vai levantar e vai continuar. Então tem esse equilíbrio também. Parte da nossa tarefa, grande parte, é preparar os nossos filhos para uma vida independente, não de Deus, mas sim de nós, cortando o cordão umbilical. E cada caso é um caso, nós reconhecemos isso. Um tempo atrás, na nossa igreja, numa classe especial de escola bíblica dominical, estudamos com pais de adolescentes jovens e com os próprios jovens, todos juntos, um livro pela autora Elise Fitzpatrick e Jim Neuheiser, Entre Pais
e Filhos. E esse livro é fantástico. É o único que nós conhecemos que trata de uma perspectiva bíblica todas as questões envolvendo filhos adultos que continuam morando em casa. Mas vamos falar sobre alguns princípios básicos. Nós que em algum momento temos filhos adultos, já formados, mas ainda por qualquer motivo continuam em casa. Algo importante temos que lembrar, enquanto debaixo do nosso teto, estão debaixo da nossa autoridade. Não querem isso? Então é hora deles voarem. Claro que nós não vamos ser tão exigentes em áreas simples de escolha do filho, mas princípios, regras, moral, ética, assistência de cultos, a família pode exigir, que é um pré-requisito. Inclusive, os líderes espirituais da igreja, uma das responsabilidades, um dos requisitos para o pastoreio da igreja é que governe bem a sua própria casa, inclusive os filhos, e esses filhos que ainda estão debaixo do teto não podem ser acusados de dissolução. Uma vida dissoluta, desregrada, orgias, bebedices, essas coisas não podem acontecer na nossa casa. Sim, agora estamos falando de filhos solteiros, né, que estão morando dentro de casa. E uma vez que casa e de repente volta, pode, não pode? Bom, isso já aconteceu várias vezes conosco, de filhos casados já com filhos por algum tempo terem que morar conosco. Venderam sua casa antes do que achavam que ia vender e estavam construindo e não estava pronta a próxima casa. Ou uma gestação, uma gravidez em que a mãe tinha que ficar o tempo todo de repouso e tinha outra criança. Como é que vai fazer? Então, existem sim períodos em que o filho casado precisa voltar e morar junto, mas temos que ter muito cuidado. Eles são uma família separada, o marido é o chefe daquele lar, nós não interferimos naquele lar, naquela família. Estão morando juntos, mas temos que ter muito cuidado com isso. Agora, outra coisa, o filho que volta para casa, vem morar aqui, tem que lembrar também, aqui não é hotel, aqui não é restaurante, né? Cada um tem as suas atividades e isso precisa ser bem conversado e entendido. Se eles vão morar em casa, eles precisam ajudar com sustento, com os custos, com o trabalho que causa. Isso tudo tem que ser muito bem conversado antes de unir duas famílias ou um filho adulto antes dele voltar a morar dentro de casa. Não entendemos que fere o princípio quando é temporário, um tempo definido e curto se possível. É quando Gênesis diz, por isso deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Há exceções, mas deve ser por um período de tempo. Agora, é possível que depois de um divórcio, uma separação, uma situação difícil, um falecimento, que a filha com os filhos dela volte a morar em casa. Cada caso é um caso, mas esses princípios são importantes também. E o princípio de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, em que pessoas acomodadas na época do primeiro século, esperando Jesus voltar a qualquer momento, e pararam de trabalhar e viviam às custas de outras pessoas. Paulo fala, quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então todos nós somos membros de um time, quem está aqui dentro de casa. Nós não queremos criar uma codependência, facilitar uma vida boa. Um filho que de repente começa a se viciar em alguma coisa, nós não podemos criar condições favoráveis para esse estilo de vida. Nós nos tornamos codependentes da vida pecaminosa do filho e isso não pode acontecer. São algumas das situações. O livro que nós mencionamos entre pais e filhos, Elyse Fitzpatrick, Jim Neuheiser, ajuda muito em várias outras situações e nós realmente o recomendamos. Até a próxima vez, o nosso programa Palavra e Família.